Boa noite a todos, boa noite a todas. É com alegria que a gente está dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, uma iniciativa da comunidade virtual espírita.info, com o objetivo de discutir alguns temas que normalmente não são abordados nas nossas casas espíritas, alguns temas que por muitos são considerados até meio polêmicos, né? Aqui é um espaço que a gente tem para poder tratar, discutir esses diversos pontos de vista. Hoje nós estamos recebendo com alegria a presença do Mauro Spínola, que vai tratar do tema pesquisa espírita, se ainda é possível, né? Como sempre, o nosso esquema vai ser uma apresentação inicial, que o Mauro vai conduzir, e depois a gente abre para a participação de todos. Quem quiser fazer pergunta, questionar alguma coisa, comentários, etc., etc. Mas para dar início ao nosso encontro, eu vou pedir ao Cristian que faça uma prece inicial para a gente começar. Boa noite, pessoal. Vamos, nesse momento, então, fechar os nossos olhos e trazer à mente bons pensamentos para que sejamos envolvidos e abraçados pelos espíritos amigos presentes nesses encontros conosco e que tenhamos potencializado a nossa capacidade de compreensão e de reflexão e o conhecimento trazido até nós nesse momento e desenvolvido durante esses minutos dos quais degustaremos, que nos sirva também, não só para o aprendizado e esclarecimento, mas para levarmos, da forma que nos for possível, um pouco mais desse conhecimento para o mundo, para os espaços nos quais transitarmos, e assim cada um de nós possamos fazer a diferença para que o mundo, pouco a pouco, se torne melhor. Agradecemos a oportunidade ao querido mestre e aos espíritos amigos por podermos degustar de momentos de encontros como esse. E assim seja. Ok, Mauro, então a palavra é sua. Muito obrigado, Eli, obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, trocando ideias sobre espiritismo. Quero agradecer ao querido amigo Elias Moraes, que parece que fez a indicação para eu conhecer esse grupo aqui estudioso. Espero que eu possa dar alguma contribuição, não com respostas ou soluções finais para a questão proposta, mas possivelmente com mais algumas questões que precisam ser tratadas, precisam ser resolvidas e que se tornam desafios, vamos chamar assim, para nós, que somos espíritas e que buscamos um caminho pela ciência também. O Eli me orientou que nós vamos ter agora um período de 20 a 30 minutos para uma apresentação e depois teremos o debate, né? Eu preparei alguns slides que eu vou utilizar para poder, com mais agilidade, apresentar para vocês as minhas ideias, tá? Havendo alguma necessidade de interromper, de fazer algum questionamento durante a apresentação, não tem problema nenhum, tá? Mas, enfim, isso aí é o roteirinho que eu propus para a gente poder fazer. Então, só um minutinho que eu vou pôr na tela. Só um minutinho para tirar isso aqui, que eu não estou conseguindo levantar esse menu. Vocês estão vendo o menu de 4 pessoas aqui, né? Eu queria tirá-lo. Não estou conseguindo.
Normalmente, clicando aqui, eu tiro esse menu, mas aqui não está dando. Vamos deixar ele aqui no cantinho, tá? Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá bem, pesquisa espírita. Perfeitamente. Será que ela ainda é possível? Desculpa, só mais uma tentativa que eu vou fazer aqui. Ah, pronto, reduziu um pouquinho, vai. Aí fica só a carinha do Eli aí, tá bom. Essa que é a questão que nós estamos propondo, né? Eu queria adiantar que para trazer essa questão, nós vamos tentar entender quais são as facetas que ela envolve. E já vou adiantar as principais facetas. Primeiro, se temos a oportunidade de fazer pesquisa. Já vou adiantar que sim. Segundo, como é que fica a questão metodológica? Será que nós temos já método para isso? Kardec deixou um método. Será que esse método funciona para a ciência? Essa é uma questão importante que eu vou discutir, principalmente na parte dos debates com vocês. E uma terceira questão é o que tem sido feito em termos de pesquisa, né? Que serve talvez de uma luz para quem não tem noção do que já tem sido feito, e principalmente recentemente em relação a isso. Inicialmente comentar com vocês que eu participo do Centro de Estudos Espírita José Herculano Pires, que fica no bairro da Penha, em São Paulo. O nosso objetivo é a difusão do espiritismo com uma visão plural, e o centro é filiado à CEPA, que é a Associação Espírita Internacional. A CEPA, em particular, é a Associação Espírita Internacional. Ela visa reunir pessoas, instituições do mundo todo, com o objetivo de difundir a visão kardecista, laica, livre-pensadora, humanista, progressista e pluralista do espiritismo. Ela busca a atualização permanente do espiritismo, como propôs Kardec, e busca também essa integração. Nós temos um portal que é o cepainternacional.org. Eu participo também do CPDOC, que é um centro de pesquisa voltado para a produção de conhecimento espírita. O CPDOC já produziu muitos livros, o CPDOC já tem mais de 30 anos, já produziu muitos livros. Esse aqui, por exemplo, o Centro Espírita, é um livro que eu escrevi, está esgotado, mas quem quiser eu posso mandar uma cópia dele. Esse livro, Criminalidade, Educar ou Punir, é um livro escrito pela Jacira Jacinto da Silva, minha esposa. Tem um livro sobre reencarnação e vários outros, né? Pois bem, a CEPA e o CPDOC juntos resolveram lançar a coleção Livre Pensar. O que é a coleção Livre Pensar? Um conjunto de livros em formato online, absolutamente livres, gratuitos, que estão disponíveis no site da CEPA, cepainternacional.org. Você clica ali e clica em e-books, que você vai ver um conjunto de livros da CEPA Internacional. Eu, particularmente, tive a oportunidade de escrever o livro Reencarnação, um revolucionário paradigma existencial. Essa coleção é exatamente voltada para estabelecer uma visão laica, livre-pensadora, atualizada, do espiritismo nos seus principais eixos. A questão ética, a questão moral, a questão da reencarnação, a questão da imortalidade, a questão da mediunidade. E esse livro, em particular, é sobre reencarnação. Pois bem, entrando aqui no nosso tema, e falando sobre espiritismo e pesquisa científica. Por que nós temos que nos preocupar, temos que buscar a via científica? É interessante discutir isso, porque a maioria das pessoas considera que o espiritismo é uma ciência, mas, na verdade, não considera que o caminho da ciência seja necessário ao espiritismo. Pelo contrário, consideram que o espiritismo já tem uma verdade pronta
e que cabe à ciência correr atrás do espiritismo. Isso é, evidentemente, um raciocínio completamente infundado e completamente indefensável. Kardec considerou que a ciência era um caminho de construção do espiritismo. Então, é importante a gente discutir essa questão. O professor Silvio Schibeni, da Faculdade de Filosofia da Unicamp, faz alguns alertas importantes para a importância da ciência no mundo moderno, né? Ele comenta, por exemplo, que a ciência tem um efeito, um sucesso prático extraordinário, porque praticamente toda a sociedade que nós construímos, do ponto de vista de bem-estar, de condições de vida e tudo mais, foi construído pela ciência. E por isso que existe um prestígio da ciência, né? A gente assume implicitamente ou até explicitamente que por detrás desse sucesso deve existir um método que leve a bons resultados. Mas o que é a pesquisa? Como é que a gente pode conceituar a pesquisa ou a investigação científica? Eu trago apenas uma das definições aqui, que, na verdade, existem muitas. Uma definição é a seguinte: processo sistemático para a construção do conhecimento humano, gerando novos conhecimentos. Então, a gente pode entender que a ciência foi construindo, com o tempo, um conjunto de métodos que permite que, de forma bastante segura, se construa conhecimento. E, com base naqueles tijolinhos anteriores, se construa mais conhecimento. Então, a ciência, na verdade, é um caminho, não é o único. É um caminho, uma forma de buscar o conhecimento. Kardec fez um alerta importante sobre a pesquisa espírita. Ele comentou que a pesquisa espírita requer condições especiais e disse ele, um outro ponto de partida. O motivo de Kardec foi o seguinte: ele percebeu que o espiritismo tinha um objeto de pesquisa que era diferente dos objetos das ciências naturais. O mesmo drama que viveu depois a psicologia, que viveu depois a antropologia, viveu também a sociologia. O objeto de pesquisa é diferente e ele traz, portanto, alguns desafios diferentes. Então, tudo bem, podemos nos utilizar daqueles caminhos e paradigmas construídos pela metodologia científica, mas temos que reconhecer que temos uma situação especial e que merece alguns cuidados especiais. O grande Herculano Pires, brasileiro, comentou que o desenvolvimento da psicologia provaria mais tarde que Kardec estava com a razão. Gente, mas o que é pesquisa científica? O que é ciência? Muitos partem de um equívoco muito importante. Achar que o objetivo da ciência é provar alguma coisa. Então, até entre nós, no meio espírita, a gente diz, olha, eu gostaria de me dedicar à ciência para provar a imortalidade, para provar a reencarnação, provar a mediunidade. Quem partir para esse caminho está partindo para um caminho equivocado e que não vai chegar a resultado algum. O objetivo da ciência não é provar nada. O objetivo da ciência é descobrir alguma coisa. Então, está fazendo ciência quem tem uma boa pergunta, quem tem uma boa questão ainda não respondida a contento. Se eu tiver uma boa pergunta na mão e eu estabelecer um caminho para tentar responder essa pergunta, eu estou fazendo ciência. Então, por exemplo, não é nosso objetivo provar a imortalidade, provar a pluralidade das existências. Alguns caminhos possíveis. Por exemplo, identificar as causas de um fenômeno que independem de causas já conhecidas. Kardec seguiu esse caminho. Um exemplo. É possível identificar causas não físicas para certos fenômenos não habituais?
Essa foi uma questão levantada por Heine, por exemplo, numa universidade americana. Outro item, outra sugestão, identificar padrões de causas aplicáveis, um caminho seguido por Bosano. Bosano criticava os seus detratores, comentando o seguinte: não adianta você encontrar uma explicação para cada fenômeno. A ciência costuma buscar explicações que abarquem os vários fenômenos. E a tese espírita, ela se propõe a explicar um conjunto de fenômenos. Então, uma pergunta poderia ser: é possível identificar causas não físicas aplicáveis a vários fenômenos correlatos? Quando a gente está fazendo uma pergunta, está tentando trabalhar para responder essa pergunta, nós estamos fazendo ciência, mesmo que não cheguemos na resposta. Na ciência, gente, existe uma necessidade de propor hipóteses. Quando eu tenho uma questão, eu tenho que propor uma hipótese, porque aquela hipótese é que me permite investigar se aquele caminho, aquela hipótese, é um caminho de resposta para aquela questão. Então, só um exemplo de uma hipótese que foi proposta por Stevenson. Todos já devem ter ouvido falar de Ian Stevenson, o grande pesquisador da reencarnação. Talvez, mas poucos talvez saibam que Stevenson não partiu da premissa de que existe a alma e de que existe espírito. Ele fez uma questão que não depende da existência da alma. Olha a questão, a hipótese, melhor dizendo, que ele propõe. Memória espontânea que sugere a continuidade da consciência após a morte física é identificada em uma pequena parcela da população, em especial em crianças com menos de 7 anos. Essa é uma hipótese que merece ser estudada, né? Quando a gente vai falar em hipóteses, primeiro, elas têm que estar bem fundamentadas. Não adianta a gente tirar uma hipótese do nada. Uma hipótese sai de um conjunto de estudos anteriores. Lembrem-se que ciência se faz com tijolinho em cima de tijolinho. Não posso propor hipóteses que não tenham base nenhuma. E, além disso, ela tem que atender ao princípio da falseabilidade. Nós não vamos aqui discutir detalhes sobre isso, mas é a ideia de que só temos uma declaração científica, isso foi proposto por Popper, só temos uma declaração científica quando ela é potencialmente falseável. Se eu tenho uma declaração que eu não tenho condição de propor uma maneira de avaliar se ela pode ser falseada, se ela pode ser considerada falsa, eu não tenho uma declaração científica. Um trabalho bastante interessante foi feito há alguns anos atrás por um espírita chamado Marco Antônio Milani, filho daqui de São Paulo. Ele levantou um conjunto de pesquisas que foram feitas com temática espírita. Ele pegou de 1989 até 2006. O que ele fez? Ele entrou no portal da CAPES. A CAPES é um departamento do MEC, o Ministério da Educação, que trata especificamente de programas de pós-graduação. E lá no portal da CAPES tem as teses e dissertações que foram colocadas naquele portal. Teses e dissertações feitas em universidades brasileiras. Ele pegou esse banco de teses da CAPES e olha que interessante. Ele procurou se nos resumos dessas teses existia uma dessas palavras: espiritismo, Kardec, kardecismo, psicografia, mediunidade, reencarnação, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Claro que ele poderia ter colocado algumas outras, mas foi uma pesquisa que ele fez, só para levantar se havia pesquisa sobre esse tema no Brasil. E olha que ele encontrou: existem sim pesquisas sobre isso, uma grande quantidade foi realizada na USP, temos também um destaque aqui para a PUC São Paulo, tem a Universidade Federal de Minas Gerais e algumas outras.
Reparem que não é tão pequena a quantidade, aqui não tem a quantidade, né? Mas é algumas centenas de pesquisas. Ele olhou também as temáticas. A temática que mais apareceu foi ciência da religião, depois história, educação e antropologia. Pegando esse conjunto de temáticas, a gente observa uma coisa muito importante, que as pesquisas que existem com temática espírita, em geral, não estão dedicadas ao fenômeno espírita, mas sim ao estudo do espiritismo como fenômeno social, do movimento espírita, dos espíritas e assim por diante, né? A menos de algumas pesquisas na área de psiquiatria e também na área de saúde pública, mas que são uma minoria. Eu quero mostrar, então, para vocês aqui, para servir de motivação para a gente discutir, um trabalho que eu fiz recentemente, apresentei no encontro da CEPA Brasil, e que é um levantamento também, mas é um levantamento internacional sobre pesquisas sobre reencarnação. E, se me permitem, um intervalinho aqui para falar sobre o que é que se tem pesquisado por aí, no mundo inteiro, independentemente de serem espíritas ou não. O que é que as pessoas pesquisam? Eu posso dizer que, principalmente no Brasil, mas também em alguns outros países, se pesquisa bastante o espiritismo como fenômeno social, como eu mostrei nas teses e dissertações. E do ponto de vista de fenômeno, do ponto de vista de fenomenologia, o que mais se pesquisa são dois temas. Primeiro, a reencarnação. E a grande maioria das pesquisas não é feita por espíritas. Segundo, as experiências de quase morte, que foram estudadas por Ernesto Bozano, que tem um livro fantástico chamado A Crise da Morte, e quando a gente procura pesquisas internacionais, a gente vê que tem muitas feitas na área de psiquiatria, principalmente de experiências de quase morte. Os outros temas fenomenológicos espíritas, inclusive a própria mediunidade, são pouco estudados cientificamente. E aqui, então, estou trazendo para vocês um levantamento que eu fiz sobre as pesquisas sobre reencarnação. Se qualquer um de nós aqui tiver interesse em pesquisar a reencarnação, o que é uma coisa óbvia que nós temos que fazer antes de começar a pesquisar? Conhecer as pesquisas que já foram feitas nessa área. Não tem sentido qualquer um de nós querer reinventar a roda, né? Então, eu trouxe esse levantamento aqui que vai estar à disposição de quem quiser, quem tiver interesse depois. Olhando aqui esse gráfico, vocês já notam que tem uma grande quantidade de pesquisas que foram feitas principalmente nas décadas de 2000 e 2010. Então, ao contrário do que muitos pensam, é grande o chamamento ainda para pesquisa sobre reencarnação. Esse estudo em particular que eu fiz buscou fazer o seguinte, identificar, analisar e classificar as publicações científicas sobre reencarnação, oferecendo uma base para a melhor compreensão do estado da arte sobre o tema. Ou seja, se alguém quiser saber o que já se pesquisou, o que já se conhece em termos de pesquisa sobre reencarnação, nós temos oportunidade de ter com esse trabalho. Eu comentei nesse meu trabalho que teve um trabalho anterior ao meu, feito por um pesquisador de Juiz de Fora. Olha a coincidência aqui, um pesquisador de Juiz de Fora chamado Dr. Jorge Cecílio Daher Júnior, que fez um levantamento sob a orientação do professor Alexander e do professor Giancarlo, da Federal de Juiz de Fora. Ele fez uma análise bibliométrica das publicações científicas sobre experiências relacionadas à possibilidade de autonomia da consciência além do cérebro. Então, ele pesquisou
a reencarnação, mas pesquisou outros temas também que estão relacionados à possibilidade de autonomia da consciência além do cérebro. E eu peguei especificamente memórias de vidas passadas, que é um dos tópicos do trabalho dele, e também utilizei, foi uma base importante para o trabalho que eu acabei fazendo. Qual é o método que eu propus aqui? É um método chamado revisão sistemática da literatura, que eu quero até sugerir que, para quem tem interesse em pesquisa, tem interesse em fazer pesquisa de qualquer natureza, por favor, se informe, conheça esse método. Mas, resumidamente, o que ele propõe é o seguinte: você pega todos os estudos que existem, e com ferramentas da internet muito parecidas com o Google, mas mais especializadas, você consegue organizar e sistematizar tudo que aparece nesses estudos que você está buscando. Então, você consegue mapear, por assim dizer, as pesquisas relacionadas a um determinado assunto. Então, o que eu fiz? Eu resolvi pegar 2 temas relacionados: reencarnação e lembrança de vida passada, que em espanhol daria reencarnación e recuerdo de vida passada. Em inglês, reincarnation e past life memory. Então, partindo desses 2 termos, nas suas várias visões, a gente pode fazer uma pesquisa. Eu escolhi fazer, nesse primeiro momento, a pesquisa só em inglês, mas eu, evidentemente, posso complementar isso e a gente vai poder complementar depois. Uma outra etapa dessa pesquisa é a definição dos termos. Então, o que é que essa pesquisa considera que é reencarnação? Eu não fui buscar essa definição em Kardec, eu fui buscar em Stevenson, que é o principal pesquisador da reencarnação em todos os tempos. E a definição de lembrança de vida passada, que eu fui buscar em Araldson, que, sem dúvida, foi, até hoje, o maior pesquisador desse tema em termos de publicações científicas. E aí propusemos a questão de pesquisa. Lembrem-se que a gente propôs que, quando tem uma pesquisa, tem que ter uma questão. Quais são e como se caracterizam as pesquisas realizadas sobre reencarnação e lembrança de vida passada? Quais são e como se caracterizam? As palavras-chave, então, em inglês: Reincarnation and Past Life Memory. E, para fazer isso, quem gosta de teoria dos conjuntos, quem gosta um pouquinho de pesquisas no Google, vai ver que a gente precisa criar uma formulinha, vamos chamar assim, que a gente chama de string, né? Eu propus essas palavras: reincarnation, past life, past lives, previous life, previous lives. Poderia ser qualquer uma dessas palavras nas pesquisas, nos artigos científicos. E eu coloquei uma restrição de que houvesse no próprio artigo ou a citação de Stevenson ou a citação de Kardec, para tentar limitar um pouquinho, já que essas palavras aqui podem ser utilizadas em vários outros contextos. Que bases que eu utilizei? Utilizei uma base chamada PubMed, que é da área médica, o Google Acadêmico, que é um Google especial só para pesquisa acadêmica, e a Scopus, que é uma base científica importante. No PubMed, encontramos 13 publicações. No Google Acadêmico, que tem menos critérios, acaba encontrando um monte de coisas, encontramos 16.800 publicações. Na Scopus, 30 publicações. A Scopus é muito criteriosa também. E aí, juntando tudo isso e fazendo um trabalho de análise, eu cheguei a 97 publicações científicas de alto impacto, em revistas de alto impacto internacional, e que servem de referência. Todas elas foram colocadas numa base, que a gente chama de base de referências, Mendeley. Então, se algum estudioso, pesquisador tiver acesso ao Mendeley, eu poderei compartilhar todas essas referências aqui.
Mas quem não tiver o Mendeley, basta acessar esse nosso trabalho que está publicado, né? E ver aqui as referências diretamente. Aqui tem uma carazinha do Mendeley na tela. E quais são os principais resultados? No tempo. Como eu já comentei, principalmente de 2000 a 2019, foi a maioria das publicações. Os principais autores: Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, Haraldsson, da Universidade da Islândia, Jim Tucker, aluno de Stevenson, também americano, Masayuki, que é de uma universidade do Japão e que tem grande produção, e também a pesquisadora, também parceira de Stevenson, Pasricha, que é indiana. Quais foram as principais fontes, as principais revistas científicas? Foram essas aqui, ó. Uma se chama Journal of Scientific Exploration. A outra se chama Explore. São as duas principais fontes. O que a gente conclui dessa pesquisa? Primeiro, que temos um levantamento na mão, mas isso é apenas o primeiro ponto. Segundo, que temos uma análise preliminar dessas publicações, uma classificação delas. Terceiro, temos uma estruturação delas no Mendeley. Então, quem tiver o Mendeley poderá receber de cara, assim, na mão, tudo isso estruturado. Mas falta muita coisa para fazer. Primeiro, aumentar esse levantamento, procurando em outras bases, como Web of Science, Cielo, incluindo outros idiomas. Segundo, fazendo análise de conteúdo dos artigos. Quais são os métodos aplicados? Quais são os resultados obtidos? Quais são as questões e as hipóteses emergentes? E, por último, pensarmos numa agenda de pesquisa para todos que estejam interessados em contribuir com essa pesquisa, a partir desse levantamento. Propostas de novas pesquisas, desenvolvimento de novos métodos, colaboração nacional e internacional. Bom, é isso que eu queria propor, Eli, como um bate-bola inicial aqui, para a gente poder discutir juntos. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, obrigado, Mauro, pela apresentação. E agora a gente passa para a outra parte, que é a conversa com o pessoal, né? Eu vou começar, sabe, porque costuma não dar tempo, né, de quem está coordenando falar. Então, eu vou começar e eu passo a Você tem a palavra. prerrogativa, né? Vou usar a prerrogativa hoje. Na realidade, tem um monte de coisa aqui, mas eu vou pensar só duas questões iniciais. A primeira é que há um pressuposto, conforme você falou, talvez no início, embora eu não conheça diretamente a ideia do Chibene, mas há um caráter social na ideia de algo que seja científico. E me parece assim, que o senso comum é de que, para ser científico, tem que estar na academia, vamos dizer assim, né? Uma das minhas atividades também é pesquisa acadêmica, e a gente fica imaginando assim, será que seria possível pesquisa espírita nos centros espíritas, nos grupos espíritas, ou isso tem que se dar a partir de pesquisadores ligados às instituições acadêmicas? Se fosse possível, como que isso seria feito? Né? Porque a pesquisa já é difícil dentro da academia. Fora dela, é mais complexo ainda. Eu estou perguntando isso, eu estou fazendo essa primeira colocação, porque, na realidade, uma impressão que dá para muitas pessoas, principalmente quem está fora da academia, ou quem não está diretamente ligado à academia, é que sempre quando começa uma pesquisa acadêmica sobre um tema relacionado direto ou indiretamente ao espiritismo, parece que os pesquisadores começam tudo de novo. Começam tudo de novo, né? Embora, conforme você tenha deixado muito claro, o certo, se a gente pode dizer assim, ou o caminho científico seria essa revisão inicial.
Mas muitas vezes a impressão que dá, em especial, talvez não as questões, vamos dizer, sociais, mas as questões mais ligadas aos fenômenos, à mediunidade propriamente dita, parece que tudo que foi feito antes, experiências desde do final do século XIX, parece assim, não, nada disso serve, porque o método não era correto, o conhecimento não era correto, a ciência não estava estabelecida, os instrumentos não eram bons, não sei o quê, não sei o quê, e aí vão começar de novo. E aí se começa novamente a pesquisar e a fazer experimentos que já foram feitos milhares de vezes, né? Com muito material publicado, mas nem sempre material, vou colocar entre aspas, científico, né? No sentido de que não veio de uma fonte acadêmica. Eu não sei, e aí depois queria ouvir sua opinião, depois que a gente fizer essa rodada, se você acha que é possível que possa existir pesquisa usando a mediunidade ou não, mas que não esteja diretamente ligada a uma instituição acadêmica. Mesmo que no centro espírita, ou na casa espírita, ou instituição espírita, ela seja feita por pesquisadores acadêmicos, vamos dizer assim, né? Porque me parece, assim, por alto, né? Se a gente depender da academia, isso vai longe ainda, né? Não no sentido de provar, que foi interessante você colocar, não no sentido de provar, mesmo porque para muitos espíritas está provado, né? Não é essa a questão. É usar aquilo que já foi feito, que já foi descoberto, como ponto de partida para coisas novas. Então, essa é uma primeira questão, né? Sobre a possibilidade de pesquisa fora da academia. E uma segunda questão estaria relacionado que eu acho que tem a ver com o que você falou, que seria o passo seguinte dessa pesquisa, é com o que a gente vai comparar isso, né? Porque normalmente a pesquisa acadêmica, numa área mais específica, né, no nível de pós-graduação, por exemplo, vai trabalhar uma hipótese nova ou uma proposta nova comparada com propostas que já foram colocadas ou com visões que já foram colocadas. No caso dos fenômenos mediúnicos, a gente compararia isso com o quê? Já que a escrita, vamos dizer assim, né, os relatos sobre esses fenômenos, muitas vezes não têm o caráter tão específico, descrições tão específicas, que permitam a gente fazer uma comparação com o que a gente está experimentando, por exemplo. Vou pegar o caso específico da mediunidade. Há dezenas, se não centenas, de livros sobre a mediunidade, ou sobre o fenômeno mediúnico. No entanto, me parece que cada vez que vai se lidar com o fenômeno mediúnico, as mesmas questões são levantadas, né? Sobre a confiabilidade do médium, sobre a tese animista, sobre a influência do meio. E aí a gente meio que gira sobre o mesmo ponto e acaba não avançando tanto quanto poderia. Então, essa coisa de partir de uma base estabelecida, ou pelo menos uma base com a qual se possa contrapor as ideias e experimentos, me parece algo que dificulta, ou pelo menos que tem dificultado esse avanço do que a gente poderia chamar de pesquisa espírita. Essas duas ideias iniciais, a gente vai dar uma rodada com o pessoal, depois volto para você. Tá bem, Ricardo? obrigado, Eli. É para responder agora ou você acha melhor a gente acumular Não, eu vou algumas? dar uma volta, você anota aí e a gente volta daqui a pouquinho a Tá palavra para bem, vou você. anotando, então, tá? Não precisa ser só pergunta, viu, gente? Pode dar suas opiniões aí também, que evidentemente todos têm condição de dar, né? Ô, Mauro, boa noite. Excelente sua apresentação, aprendi bastante. Agora, você fez uma Obrigado, Ricardo. exposição de uma pesquisa espírita, mas em torno das evidências dos pontos fundamentais do espiritismo. Mas eu não vi você abordar a pesquisa espírita no sentido do desdobramento do conteúdo espírita. Aquele trabalho de Allan Kardec junto aos espíritos,
buscando melhor esclarecimento a respeito de temas. Lendo o cristianismo e o espiritismo, eu achei sensacional o que o Leon Denis escreveu. Eu coloquei aqui, a gente não perder. Leon Denis estava falando sobre a pesquisa de Kardec, e depois ele diz assim: esse ensino, além de tudo, é sempre verificável, pois que a fonte de onde emana é inesgotável. A comunicação estabelecida entre os homens e os espíritos é permanente e universal. Ela se acentuará cada vez mais com os progressos da humanidade. Então, a questão que eu coloco para você é a seguinte: você vê espaço hoje, nos centros espíritas, nós, dialogando com os espíritos, colocarmos questões que ainda não foram resolvidas, ouvir a opinião de vários espíritos e daí tirar uma conclusão? Por exemplo, tem espírito no embrião congelado? Uma pergunta. Vamos ouvir a opinião de vários espíritos, através de vários médiuns, e daí tirar uma conclusão. Você acha isso viável? É uma primeira pergunta que eu coloco para você. E uma segunda coisa, as pesquisas do Hernani Guimarães Andrade, como você vê hoje, tantos anos depois, usando uma metodologia do século passado, né? Como você vê hoje as pesquisas do Hernani, e se você acha que tem como desdobrar isso, isso tem como dar continuidade às pesquisas dele. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Está complicando aqui, viu? Eu não falei que ia ser simples. Posso começar a responder? Pode, porque ninguém levantou a mão, aqui, a gente perde também. Eu vou começar do fim, que fica mais fácil, aí eu volto para a primeira. Comentando aqui, Ricardo, sobre as suas questões, né? A questão relativa a desdobramento do conhecimento espírita. Eu vejo plena condição, Ricardo, de a gente se utilizar mais do contato que temos com espíritos para tentar fazer esse desdobramento, levantando novas questões, levantando novas hipóteses, e buscando, portanto, envolver os espíritos na complementação, no desdobramento, como você chama de um determinado conhecimento. Queria até citar como exemplo que eu participo, o Elias também participa de um grupo que vai apresentar para a comunidade, num certo momento, um projeto de pesquisa sobre as questões de gênero, que não foram tratadas por Kardec e que são uma questão importantíssima no mundo moderno, né? Como os espíritos veem a questão de gênero, né? Nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso junto aos espíritos, e que eu suponho que, digamos, atende a um chamamento que você faz aí em relação a essas coisas. Agora, é importante comentar, no entanto, Ricardo, e isso, em certa medida, responde um pouco da minha resposta também para o Eli, mas eu vou voltar depois à questão do Eli de maneira mais ampla. O fato de nós utilizarmos o método de Kardec não faz disso uma atividade científica. Então, por mais que isso leve talvez até uma excomunhão que vocês possam fazer de mim aqui, é importante comentar isso. O método de Kardec não é um método científico. O método de Kardec é um método para, como propôs aqui o Ricardo, a partir de um conjunto de informações que já buscamos junto aos espíritos, a gente buscar mais informações e poder ampliar o nosso conhecimento, na forma de uma busca de consenso, tentando compreender a relação entre essas ideias que os espíritos trazem, como fez Kardec, né? No entanto, por que não podemos considerar como método científico? Porque a ciência só pode se basear em premissas que já estejam consolidadas. E uma premissa importante que não está consolidada
é a própria imortalidade. Ela não está demonstrada. A comunicação com os espíritos não está demonstrada. Então, cabe a nós espíritas ficar travados só tentando o resto da vida demonstrar que existe a imortalidade? Não. Então, são muito válidas as atividades dos grupos espíritas, porque nós temos essa convicção na imortalidade, aprendermos e até publicarmos informações relacionadas a esse assunto. Mas não tem sentido a gente chegar na academia, né, como propôs aqui, como comentou o Eli, chegar na academia e dizer, eu trouxe aqui uma pesquisa científica. Aí a primeira pergunta vai ser, mas que história é essa de espírito? Onde é que você viu o espírito? Onde é que você constatou que espírito existe? Né? Isso aí é a própria pessoa que está falando. Né? E aí tem todo um preâmbulo que teria que avaliar se está demonstrado ou não, se aquela pessoa fala por si mesma, não fala, etc. Então, o que eu quero propor, Ricardo, para você, para a gente poder trabalhar juntos? Vamos, sim, continuar trabalhando, porque Kardec propôs que a gente não parasse, e nós ficamos parados. Como disse o Eli, a gente fica lá achando que tem que começar a reinventar a roda toda hora. Não. E é por isso que a CEPA, o CPDOC, essas organizações que eu participo, têm como principal objetivo a atualização do espiritismo, utilizando, por exemplo, o método kardeciano e utilizando outros instrumentos que temos na sociedade moderna, que são a própria ciência, análise filosófica e assim por diante. Comentando sobre a questão do Hernani. O trabalho do Hernani não está superado. Talvez até te surpreenda eu dizer uma coisa, muito pelo contrário. Os dois tipos de estudos que o Hernani fez são estudos absolutamente consideráveis em novos estudos sobre esses temas. Primeiro tema que ele estudou, a reencarnação. Ele escreveu até um livro chamado Reencarnação no Brasil. Ele era correspondente do Stevenson, ele colaborou com as pesquisas de Stevenson com casos brasileiros. O método proposto por ele para estudar esse tema é o próprio método de Stevenson, que é um método absolutamente empírico, em que um conjunto de observações é feito, um conjunto de observações, principalmente de crianças em tenra idade, e aquelas anotações levam às hipóteses. Como eu já disse para vocês, o Stevenson em nenhum momento levantou a hipótese da existência da alma ou dos espíritos, mas ele levantou a hipótese de que a consciência humana pode voltar a aparecer numa outra pessoa. Interessante que ele morreu sem declarar que ele tinha chegado num resultado positivo em relação a isso, o que mostra que ele realmente era um grande pesquisador. E o outro tipo de pesquisa do Hernani foi sobre os fenômenos. Quer dizer, o Hernani publicou várias coisas, né? Mas um tipo importante, os fenômenos de poltergeist. São fenômenos mediúnicos importantíssimos, muito raros, e que ele teve a oportunidade de coletar relatos sobre isso, usando um método preciso de analisar todas as condições do fenômeno, analisar todas as hipóteses possíveis, e assim por diante. Então, na minha opinião, o Hernani está mais vivo do que nunca, viu, Ricardo? Comentando com as questões aqui do Eli. Eli, é o seguinte, qual é a área, Eli, que você atua como pesquisador? Linguística computacional. Computacional. Eu sou também da área de engenharia, viu, Eli? Eu sou professor da Escola Politécnica. E essa questão que você levanta é uma questão que foi levantada por um amigo nosso, o Elias também conhece, professor da Federal de Goiás, e que sempre alerta a gente, ele se chama Signaz, sempre alerta a gente sobre essa questão da pesquisa. Ele tem uma tese de que não é possível fazer pesquisa no laboratóriozinho do Centro Espírita, e de que pesquisa se faz de forma profissional, de forma com investimento,
para que você possa colocar recursos para isso. É uma visão importante e respeitável. Eu não posso colocar nesse termo estrito e dizer que não é possível fazer pesquisa num laboratório específico, né, como um centro espírita. Mas eu queria deixar bastante claro que é muito difícil. E é difícil por duas coisas. Não é por nenhum preconceito, não é porque querem reinventar a roda, como você está propondo, como está comentando. É simplesmente por não estarmos alardeados, como é que a gente fala quando está do nosso lado, né? Estarmos envolvidos por pessoas que buscam gerar conhecimento através da ciência, né? Vocês já devem ter observado que os prêmios Nobel, recentemente, poucos deles são, principalmente na área científica, né? Física, medicina, química, etc., poucos desses prêmios Nobel são dados para uma única pessoa. É muito comum no prêmio Nobel eles premiarem um pesquisador de uma universidade americana com um pesquisador de uma universidade japonesa com um pesquisador de uma universidade de outro país. Sabe por quê? Porque atualmente não se faz mais pesquisa de alto impacto sem colaboração. E essa colaboração tem que ser com pesquisadores. Não basta ter um pesquisador. Eu, por exemplo, lá na Escola Politécnica, eu quero pesquisar tal coisa. Eu tenho plena convicção de que eu sozinho não consigo pesquisar aquilo. Busco parcerias internacionais, busco parcerias com colegas, busco colaboração entre meus alunos, né? E essa colaboração que vai fazendo com que a análise crítica do trabalho possa levar a um pequeníssimo resultado. Então, o que vai acontecer no centro espírita? Isso acontece nos pequenos núcleos e pequenas universidades. A gente tem uma pretensão grande e um recurso, um potencial muito pequeno. Então, desse ponto de vista, eu concordo com o Signatis. Embora explicitamente não possamos afirmar, eu te digo que é o que eu tenho visto. Aonde que essas pesquisas que eu levantei foram realizadas? Não foi em nenhum centro espírita. Nenhuma foi feita em um centro espírita. Ué, mas os espíritos não são os mais interessados na reencarnação? São, mas os centros espíritas são mais dedicados à discussão filosófica, quando avançados, né? Quando não querem só tomar passe. A discussão filosófica, a discussão racional do espiritismo, ao impacto moral do espiritismo, às vezes até a questão científica, mas como um estudo e não como uma construção científica, tá bem? Então, a minha opinião não é só na academia que se faz pesquisa, porém, é só na academia que se faz pesquisa. Quer dizer, teoricamente não seria, mas na prática é só lá, tá? E não é necessário reinventar a roda, muito pelo contrário. Aquele que quer reinventar a roda é porque não estudou o que já foi feito. Desculpa aí se eu me estendi nas respostas. Estou à disposição aí para mais questões. Ok. Palavra aberta. Não, eu não proporia isso, viu, João Márcio? Fora da academia não há salvação. Eu não proporia isso, porque é importante comentar que nós estamos num momento bastante importante no Brasil, em que a academia voltará a ser valorizada, não vai ser mais objeto de fake news, etc., né? Eu vi com muita tristeza as declarações que foram feitas durante esses últimos 4 anos sobre o trabalho de pesquisadores, o trabalho das universidades públicas, principalmente, e hoje temos condição novamente de valorizar o trabalho científico. E nós vamos ter que valorizar, porque também lá é que existem bons trabalhos. Aliás, vocês aí em Juiz de Fora têm o principal núcleo de pesquisa científica sobre questões da espiritualidade do Brasil na atualidade, que é o núcleo dos professores Alexander e outros que existem aí. Então, a academia tem que ser valorizada, nesse sentido.
Comentários. Elias Moraes. Mauro, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu acho que foi muito interessante e eu realmente quero refazer aqui aquele pedido que eu fiz aí no chat de você disponibilizar esse material para nós. Pois não, eu não estou conseguindo nesse instante, mas por favor, eu vou mandar talvez para o próprio Eli. Isso. Eu vou pedir, Eli, para você distribuir para quem puder a minha apresentação, tá bom? Sim, porque ficou um roteiro muito bom. Nós deixamos lá no site. Ótimo. Uhum. Ficou um roteiro excelente, muito bom, né? E você me trouxe, por exemplo, alguns elementos que eu não conhecia, né? Então, achei assim fantástico. Eu acho que a gente precisa aprender, sabe, a fazer pesquisa no meio espírita. A sua contribuição foi extraordinária, eu quero te dizer isso, né? Eu acho que até já propus aqui, aproveitando aqui no WhatsApp, lá para a EFAS, para a gente fazer um curso sobre pesquisa espírita. Porque acho que a gente vem da universidade com algumas visões, mas o que você abriu aí vai muito além do que eu estava acostumado a ver, e eu acho isso muito importante. Agora sim, eu fico me perguntando se nós espíritas, como regra, a gente não está vendo muita ênfase em provar que 2 mais 2 são 4. Eu vejo, por exemplo, as pesquisas todas voltadas aí para provar a vida após a morte, para provar a reencarnação. E eu fico pensando, do ponto de vista espírita, eu não sei se isso tem mais relevância, porque mais da metade da população do mundo é reencarnacionista. Já acredita na reencarnação. É um dado estatístico isso aí, já, né? É um dado estatístico. Mais da metade, entre 54% e 56% da população mundial acredita em reencarnação, né? Mais da metade da população mundial já viveu alguma experiência mediúnica, que na psicologia eles chamam de experiências anômalas, né? Mas aqui no Brasil isso é muito mais ainda. Isso aqui no Brasil dá 76%. Eu fiquei chocado o dia que eu vi esse número. Então, assim, o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico já não é essa proporção, mas também é uma grande quantidade, com muitas tradições, está aí perto, em torno de 50% também. Tá? Porque tem as tradições orientais que todas estão baseadas nesse contato, as xamânicas, né? Então, assim, eu fico me perguntando se a gente não fica tentando inventar a roda, e nesse sentido eu gostei muito daquela proposta de fazer uma pesquisa sobre gênero, sabe? A gente fica tentando provar o secundário, porque isso para nós hoje já não é mais objeto de dúvida. Eu diria que é muito mais interessante que o meio científico vá se interessando por isso, e talvez até a gente possa entrar do ponto de vista de ajudar a levar essa discussão para o meio científico, talvez nesse sentido, né? Mas eu fico me perguntando se não tem temas demais para a gente estudar, numa perspectiva mais científica no meio espírita, sabe? Para a nossa própria necessidade. Não para tentar provar para a academia, não para tentar provar lá fora, mas para a nossa própria necessidade. Eu vejo com muito bons olhos as pesquisas na área de história, as pesquisas na área de sociologia, de antropologia, sabe, para nos ajudar a compreender o próprio espiritismo. Porque a gente esqueceu que o espiritismo também precisa ser objeto de estudo. Então, quando a gente olha aquele estudo do Golão, por exemplo, né, ele tem um estudo muito interessante na área de história. Então, o estudo da Célia Ribas. Então, e tem outros, tem o Sinué Neckel também, que faz um estudo muito interessante. Então, a gente tem muitos pesquisadores sérios fazendo bons trabalhos, mas onde o espiritismo é objeto de análise. E eu observo no meio espírita uma resistência muito grande a admitir que o próprio espiritismo possa ser objeto de análise, né? Então, por exemplo, você usou uma palavra aí que talvez, até por você ter dito que o método de Kardec não é um método científico. Do ponto de vista epistemológico, né? E eu entendi que você está falando dessa perspectiva, mas, assim, se você não for execrado por isso, você já foi por outro, né? De atualizar o espiritismo. Então, certo. Assim... há uma resistência muito grande a admitir que há algo no espiritismo, na obra kardeciana, que foi trazida pelos espíritos superiores, conferida tópico a tópico pelo próprio Jesus, que era o espírito da verdade,
Como é que alguém vai dizer que tem erro nisso, que tem alguma coisa que poderia não está mais atual, que não está valendo mais? Então, assim, a gente formou um imaginário em torno das ideias espíritas que é muito complicado, né? Então, assim, eu fico me perguntando se a gente não está precisando muito fazer pesquisa sobre o próprio espiritismo, sabe? Compreender melhor o espiritismo do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociocultural, sabe? Porque a gente vai ter que encarar o fato de que o espiritismo é um fenômeno social, né? A ideia de terceira revelação de Deus para a humanidade, o Consolador prometido por Jesus, a gente vai ter que olhar para isso racionalmente, criticamente. Não dá para a gente simplesmente ir repetindo, sabe? Penso eu, não dá para a gente ficar repetindo essas coisas sem discuti-las, né? Então, eu achei muito interessante o que você trouxe e te pergunto se você vê receptividade no meio espírita para esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui, que me parece muito pequeno. O Mourão parece ter uma pergunta também, que eu acho que ele vai juntar as duas. Vou juntar Posso as responder duas. já, né, Eli? Só um minutinho, deixa o Mourão falar, aí você já junta a sua resposta. Tá bem, obrigado. Duas respostas. Mourão. Boa noite, pessoal. Desculpe aí, estou lamentando profundamente não ter podido assistir desde o início, porque esse pedacinho que eu vi o Mauro falar, eu concordo plenamente com tudo que ele disse, que ele colocou. Essa fala do Elias também, agora, achei muito pertinente. Acho que a gente precisa estudar o fenômeno, o espiritismo. Esse negócio muito novo do espiritismo querer jogar nas regras da ciência, querer usar a ciência para validar o espiritismo, acho muito complicado e acho desnecessário, porque, do ponto de vista estrito e rigoroso, nem a psiquiatria, nem a psicologia são ciência, porque o objeto delas, em si, que é a mente, é imaterial, é algo que a gente não tem um estatuto ontológico definido. Agora, a gente não precisa jogar na regra da ciência, porque a ciência é uma regra, e há outras. Algo para ser verdade ou para ser útil não precisa ser ciência. E eu ando muito preocupado, porque eu acho que o espiritismo está se descolando da sua proposta de caridade, de auxílio. Eu não vejo mais reuniões mediúnicas de desobsessão, reuniões de comunicação, de fenômenos que a gente precisa ainda aqui na Terra, de assistência. E tem se hipertrofiado, na minha opinião, essa preocupação com o cientificismo, que, ao meu ver, não vai levar a grande coisa, a não ser a mídia. Enfim, o que isso vai trazer em termos de finalidade? Não estou desmerecendo a pesquisa pela pesquisa, mas concordo que tem o fenômeno espiritismo deve ser pesquisado como um fenômeno social e, de volta, acho que os centros precisam se preocupar mais com a assistência, com o fazer espírita do que ficar só unicamente se preocupando com o método, se a gente vai validar pela ciência ou não. Até porque a ciência tem 1000 problemas, né? Não são poucos, então deixo só essa reflexão aí. Peço desculpa porque eu posso estar falando alguma coisa fora de contexto, considerando que eu não escutei a apresentação do Mauro, mas eu vou assistir depois aí, que ele colocar no site. Um abração, pessoal. Obrigado. Ok. Mauro? Pois não. Colegas, queria me permitir discordar da abordagem de vocês. Mais particularmente discordar da colocação do Mourão de agora. Ninguém que defende o caminho da ciência propõe que aquele seja o único caminho. É difícil hoje você encontrar um cientista ou mesmo um grupo de ciência que avalie que a ciência seja o único caminho para o conhecimento. Não existe essa arrogância na ciência. Essa arrogância existe em outros segmentos da sociedade, como a religião, por exemplo, que considera que aquela é uma verdade absoluta e que não merece ser discutida, que levou, inclusive, aquilo que o Elias citou agora há pouco, né, de as pessoas não quererem nem analisar se deve atualizar o espiritismo. Isso é religião, isso não é ciência.
Kardec propôs claramente, quando a ciência demonstrasse algo diferente, o espiritismo alteraria. Então, o que eu quero propor? Respondendo primeiro para o Elias e depois para o Mourão. Elias, eu apoio totalmente, participo desse movimento para a gente não ficar amarrado aos limites da pesquisa científica acadêmica e buscar desenvolver o espiritismo. Acho que nós temos que fazer isso mesmo, né? Porque o espiritismo não precisa ficar amarrado, o desenvolvimento do espiritismo não precisa ficar amarrado a algumas limitações que a ciência nos traz. Eu vou até falar sobre elas. Então, por exemplo, a discussão sobre o impacto social do espiritismo pode ser desenvolvida. A discussão sobre o impacto do espiritismo nas relações familiares pode ser rediscutida continuamente. Então, a construção filosófica, a construção moral do espiritismo, que são absolutamente urgentes, importantes, né? Por exemplo, para a gente discutir o racismo atualmente, trazer a contribuição do espiritismo é fundamental. Então, eu apoio que os espíritas, e eu me considero incluído, que estejam buscando a atualização, não estritamente pelo caminho da ciência, apoio que isso aconteça. Okay? E o espiritismo tem outros mecanismos que não estritamente da ciência, absolutamente racionais, absolutamente fundamentados e que podem levar ao seu desenvolvimento. No entanto, não há motivo para a gente chegar e dizer a ciência não serve para nós. Por que isso? Para que isso? Está claro aí o valor da ciência e o resultado, principalmente, da ciência, são coisas inquestionáveis. Né? Então, imagine a seguinte situação. Temos facilidade para provar, ou, digamos, para investigar a imortalidade, se a gente morre ou não, se o espírito existe depois da matéria ou não. Temos dificuldades? Temos. Temos muitas dificuldades. Agora, isso nos leva a desistir dessa questão? Não. Evidentemente, não. Essa questão é relevante. Imagine que daqui a alguns anos a gente possa ter uma base melhor sobre isso, né? Alguma evidência. Pode até não ser do jeito que Kardec escreveu isso, pode ser que seja de outra forma. A gente tem que descobrir. Né? Mas suponha que haja alguma evidência de que o ser humano não é apenas matéria, que o ser humano possui algo independente da matéria, como propôs Bosano, que haja alguma evidência disso. Isso vai ter impacto em todas as ciências. Então, na hora que a gente for estudar medicina, a gente vai levar isso em consideração. Na hora que for estudar a educação, o processo de aprendizagem, isso vai ser levado em consideração. E hoje, simplesmente, não é levado em consideração. Isso, para o conhecimento consolidado da humanidade, isso simplesmente não existe. Então, interessa essa questão para a academia. Não é que interessa para o espiritismo, interessa para o ser humano, o caminho científico. Ele é um caminho, como eu já disse, não é o único, mas é um caminho para a busca do conhecimento, mas é um caminho respeitável. É um caminho que merece respeito, porque ele já tem obtido os mais importantes resultados para o conhecimento. Só para dar um exemplo, vamos pegar duas afirmações. A cloroquina funciona e a cloroquina não funciona. Todos assistimos a isso aí. Muitos de nós preferimos acreditar numa declaração, talvez baseada numa revelação espiritual, absolutamente infundada, de que a cloroquina servia para tratamento da Covid. Ok? No entanto, um conjunto de pesquisas foram realizadas com métodos bastante sólidos, com observações bastante críticas, ou seja, um método científico
que demonstrou que não existe nenhuma evidência de que a cloroquina seja útil para o tratamento da Covid. Em qual desses caminhos a humanidade confia mais hoje? A humanidade civilizada. É aquele caminho que conseguiu pesquisar uma coisa, né? Então, o fato da gente ter dificuldade em pesquisar a imortalidade, a reencarnação, na minha opinião, queridos amigos Elias e Mourão, não desmerece o valor da ciência como caminho de busca de conhecimento. Agora, eu acho que a ciência deve ser feita no centro? Não, o centro estuda o que ele quer e desenvolve como ele quer. Como eu discordei de vocês, por favor, fiquem à vontade e eu não terei nenhuma pretensão de dar a última palavra sobre esse assunto, tá? Não será a última palavra hoje, talvez, mas o de hoje vai ser. Acho que o Mourão até escreveu alguma coisa, eu não estou podendo ler. Deixa eu ler. Nós já estamos chegando ao nosso final. A última participação, então, vai ser do João, que eu já peço para ser breve, e depois volto a palavra para o Mauro, só para o encerramento, que o nosso tempo é fino. João? Amigo Mauro, parabéns pelo trabalho aí, a apresentação ótima. Eu acho que o método científico se tornou um dogma. Se algo não acontece pelas fileiras da métrica, da fotografia, da placa de Petri, aquilo não é considerado ciência. É dogmático. O método, como você colocou, é um dos caminhos, não seria o mais eficiente nem o mais oportuno, principalmente para abordar o objeto de trabalho espiritual. Como é que se faz ciência com um método científico que nega Deus, o Espírito, vida após a morte, reencarnação? Quando você traz aí citações de vários artigos científicos, com citações de Kardec, Chico, psicografia, se a gente entrar agora no Google acadêmico, eu entrei e fiz isso, coloquei lá Saci Pererê. Vários artigos científicos usando a citação Saci Pererê. E, com certeza, nenhum deles está comprovando a existência do Saci Pererê, mas estão usando o termo lá dentro do contexto do trabalho científico. Ou seja, tem muitos trabalhos científicos que usam citação de Kardec, Chico Xavier, o importante é o resultado desses trabalhos. Hoje, na faculdade, é proibido você abordar esse tema, a não ser que seja como a função social da mediunidade, a função social de Deus como um conceito antropológico, mas Deus como criador, e cai no religiosismo, há um bloqueio. Kate King, só uma reflexão para concluir a minha fala. Foi comprovado ali, na nossa visão, na sua visão, da existência da alma, as experiências do Crookes, o prêmio Nobel, da Florence Cook? Foi ou não? Por que a ciência não continua dali? Enfim, é só fazendo essa reflexão final para a gente entender, pegando o adendo do Eli, né? O Eli colocou muito bem, que parece que a gente está sempre começando do zero. Não dá continuidade às grandes experiências que foi feita por cientistas do século XIX que tem algum valor. É isso. Mauro, suas palavras finais, que o nosso tempo. Só uma resposta evidentemente não suficiente, João, mas só um comentário prévio aqui. A ciência foge exatamente dos dogmas. O método científico tem como principal objetivo não se fundar em dogmas. Então, a ciência é exatamente o oposto de um dogma, né? Mas isso aí, evidentemente, a gente pode discutir mais à frente. E queria até dizer para vocês, que talvez alguns tenham essa impressão, de que não há nenhuma atitude minha de endeusamento da ciência. Muito pelo contrário. A ciência é muito mais do que a religião e a filosofia. A ciência se coloca no seu devido lugar. O que ela não sabe, ela diz, não sei. É diferente de outros segmentos, né? Por que a ciência não estuda Deus? Porque Deus não pode, não há nenhum instrumento para você estudar Deus. Nenhum.
Principalmente, não há o instrumento da falseabilidade, de você fazer uma hipótese e ela poder ser falseada, né? Então, Deus só pode ser objeto de crença, não pode ser objeto da ciência. Agora, a ciência vai provar que Deus não existe? Não, não é problema dela, isso aí. A ciência não se preocupa com a questão de Deus, né? Ela não se dedica à questão de Deus, né? Eu queria propor aos colegas o seguinte, que a gente pode trocar mais ideias sobre a questão científica em vários aspectos. Primeiro, de a gente entender um pouco melhor, por exemplo, se alguém tiver gosto de conhecer também essas pesquisas já realizadas sobre reencarnação, analisar junto com a gente, lá no CPDOC, quais foram os resultados obtidos, o que é que hoje já se sabe ou não se sabe sobre a reencarnação, está convidado a participar com a gente. Quem, por outro lado, tiver gosto de desenvolver um estudo parecido sobre uma outra questão, pode ser uma questão fenomenológica, que tem sido pouco estudada, né? Pode ser a experiência de quase morte, pode ser a mediunidade, pode ser a imortalidade. Quem tiver gosto de estudar isso e quiser trocar ideias sobre a questão metodológica, sobre como que a gente pode construir um caminho de pesquisa com o viés científico, também estamos à disposição. E, como eu já citei para o Elias, quem tiver gosto de discutir a atualização do espiritismo, não estritamente atrelado ao caminho da pesquisa tradicional, mas atrelado a um caminho construído pelo espiritismo, que é de busca de informação, de análise racional e de consenso sobre vários temas, estamos também dispostos, e tem gente no CPDOC, na CEPA, que estuda também essas questões. E desculpa aí ter deixado algumas questões em aberto, mas talvez seja bom assim, né, para a gente continuar trabalhando juntos, tá bom? O ideal, Mauro, é justamente deixar as questões em aberto. A gente já pode preparar um próximo teste. E há um clamor assim, não, o TED tem que estender mais, tem que estender mais. Quanto mais a gente estender, mais questões em aberto vão ficar, né, ao longo do tempo, né? Mas aqui a gente agradece muito a disponibilidade para a conversa, para a apresentação. Esperamos que a gente possa contar com, né, porque as questões continuam aí, que a gente possa contar numa nova oportunidade. E agradecemos também a presença de todos que participaram, estiveram presentes, e aqueles que estão acompanhando depois o estudo, posteriormente lá na gravação. Nós vamos encerrar, então, agradecendo mais uma vez, e eu vou pedir ao João Márcio para fazer uma pequena prece para a gente encerrar o encontro de hoje. Amigo Mauro, quem sabe da próxima oportunidade você aborde um conceito muito interessante do espiritismo laico, né? Eu acho muito inteligente essa abordagem na próxima, né? No final dos trabalhos dessa noite, esse estudo amical, fecundo e profundo, que trouxe conhecimentos balsâmicos para o nosso aprimoramento, para o nosso autoconhecimento, descobrimos que a própria ciência é uma fonte de transformação social e pessoal, que jamais a fé pode caminhar dissociada da base empírica, da comprovação, do estudo e da pesquisa. Senhor Jesus, tu que foi um grande cientista da alma e do corpo, ensina-nos a trilhar esse caminho da razão, da base do pragmatismo, sempre com fundamento ético, pensando na construção de uma sociedade melhor. Os bons espíritos que acompanham esse grupo do Espírita Info possam nos assegurar segurança, saúde, paz, vida longa, amor, união, e abençoe a cada um dos convidados que generosamente vem aqui de forma incondicional e espontânea compartilhar sua sabedoria e sua experiência de vida, transformando a vida de cada um que aqui está presente e aqueles que irão assistir essa mensagem. Que o bom Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Assim seja.
Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.